E eu quero tomar por base Salmos 136. Salmo 136, começando no verso 1, que vai dizer assim, ó: Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Dai graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que com o entendimento fez os céus, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que fez grandes luminares, porque o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, porque o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que feriu os primogênitos do Egito, porque o seu amor dura para sempre. O que tirou Israel do meio deles, porque o seu amor dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque o seu amor dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque o seu amor dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque o seu amor dura para sempre. E deu a morte aos reis famosos, porque o seu amor dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque o seu amor dura para sempre. E a Og, rei de Bassã, porque o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque o seu amor dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque o seu amor dura para sempre. Que se lembrou de nós em nossa humilhação, porque o seu amor dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, porque o seu amor dura para sempre. Que dá mantimento a toda a criatura, porque o seu amor dura para sempre. E o verso 26, para encerrar: Dai graça ao Deus dos céus, porque o seu amor dura para sempre. Então nós vemos aqui nesse salmo, o escritor teve o cuidado de, em cada versículo, mencionar um feito de Deus, um atributo, e deixar bem claro: o seu amor dura para sempre. Então nós podemos até ter dúvidas em relação a algumas coisas. Nós só não podemos ter dúvida do amor de Deus, do cuidado de Deus. É bem verdade que tem hora, no meio do dia a dia, no meio da correria, no meio das nossas preocupações, nós temos a impressão de que Deus não está vendo, mas uma coisa eu sei: o amor dele dura para sempre. Nem tudo na nossa vida dura para sempre, mas o amor de Deus dura para sempre. De vez em quando até aparecem umas postagens, e é verdade, em termos, dizem: tudo na vida passa. A alegria, a dor, as lutas, tudo passa. Mas tem uma coisa que nunca passa: é o amor de Deus, porque ele dura para sempre. E quando eu falo em amor de Deus, eu não estou falando em sentimentos, não estou falando naquilo que Deus sente. Eu estou falando no ato de Deus, na ação de Deus. Porque o amor dele é antes mesmo da nossa existência. Ele nos amou mesmo antes da nossa existência. Porque Deus é amor. Então tudo que Deus faz é amor, é por amor, é motivado por amor. Tudo que Deus faz é por amor. Pensando assim, então as dores pelas quais nós passamos não é descaso de Deus, não é falta do amor de Deus, não é porque Ele não te ama. Então por que é que nós passamos por situações adversas, por algumas tribulações, por algumas dores, algumas perdas? Primeiro, que nem tudo se resume a bênção e maldição. Às vezes nós reduzimos e simplificamos demais a vida. Ou é bênção ou é maldição.
Ou é o favor de Deus ou é o juízo de Deus. Mas Deus é muito mais do que isso, a vida é muito mais do que isso, não se resume a isso. No meio de tudo isso nós temos as nossas escolhas, o caminho pelo qual nós resolvemos trilhar. Mesmo estando distante de Deus e sofrendo, não quer dizer que Deus não nos ame. Jesus Cristo contou uma parábola, e é aquela parábola que nós intitulamos do filho pródigo, né? O filho mais novo pediu a sua parte na herança e o pai concedeu, e ele tomou a sua parte da herança e saiu e gastou com todas as formas possíveis. Mas em determinado momento acabou o dinheiro, ele estava agora apacentando porcos, sentindo fome e ninguém lhe dava nada para comer. Então ele se lembrou da casa de seu pai, que até os servos tinham boa comida, tinha uma vida muito melhor do que a que ele estava levando. Então ele decidiu voltar, pensando que por causa da ação, da atitude que ele tomou, o pai não o amasse mais, mas o pai continuava amando. Embora ele se afastou, embora ele estivesse longe, mas ele nunca deixou de ser filho e nunca deixou de ser amado. Mas o pai não foi atrás dele, porque ele saiu de livre e espontânea vontade. E a Bíblia vai dizer que, caindo ele em si, decidiu voltar. Então, muito do nosso sofrimento, não estou dizendo todos, me entendam, muito do nosso sofrimento é a distância que estamos de Deus. Muito das nossas dores são consequências de ações, de atitudes que nós tomamos, caminho que escolhemos caminhar, que trazem dores. Isso não quer dizer que Deus não te ama. Então, eu não costumo, por exemplo, dar graças a Deus pela saúde que eu tenho. Porque hoje eu a tenho, amanhã eu posso não tê-la. Mas de uma coisa eu sei, na saúde ou na doença, o amor de Deus dura para sempre. Eu costumo dizer que a nossa vida com Deus, ela tem que levar em consideração, é igual os votos quando se fazem no dia do casamento, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Sim, só que com Deus nem a morte nos separa. Então, primeiramente, nós temos que ter em mente que o relacionamento que nós temos com Deus é baseado em quem Ele é. Ele é, não no que Ele faz. Porque fazendo ou não, Ele é Deus. Fazendo ou não, Ele é bom. E o Salmo 136 que nós lemos, ele começa a dizer isso, né? Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Não só é mente bom, mas como Ele é benigno, a essência dele é benigna. Ele não somente faz o bem, mas tudo que Ele faz é bom. Mesmo quando Ele envia o juízo sobre uma nação, sobre um povo, sobre alguém, é o amor dele que está sendo praticado. Porque Deus ama a mim, ama você, mas Deus também ama a santidade, a verdade, a justiça. Deus ama o seu nome, Ele não vai permitir de modo nenhum que o nome dele seja escarnecido, blasfemado. Então, ele, por amor ao nome dele, ele se levanta contra aqueles que se opõem. Então, nunca duvide do amor de Deus, jamais. Nunca duvide. O que pode acontecer é a nossa distância, um relacionamento distante, um relacionamento baseado em crenças e não em fé, um relacionamento baseado no que eu ouvi da boca de outras pessoas e não do que eu ouvi da parte do próprio Deus. Mas que você possa receber no teu espírito esta noite essa verdade. Embora eu tenha lido aqui, a minha oração e o desejo do meu espírito é que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu espírito o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele dura para sempre. De repente você está passando por uma situação difícil, de dor, mas não duvide que o amor de Deus dure para sempre. Você pode até duvidar
da tua própria existência, mas nunca duvide do amor de Deus. As razões para as dores são muitas. Uma delas é consequência. Então, normalmente nós reduzimos a como que se estamos bem é o favor de Deus. E se não estamos, seria o juízo de Deus. Mas nem sempre é o juízo, o castigo de Deus. Às vezes é somente consequências. Então, a partir do momento que o homem que foi criado para governar sobre a terra não exerce o governo, ele acaba sendo governado pelo inimigo de nossas almas. E quando não ouvimos a voz de Deus, ou ouvimos ao nosso próprio ego, que é um mal, ou ouvimos a voz do inimigo de nossas almas, que também é um mal muito grande. Isso nos afasta de Deus. E acabamos tomando caminhos, fazendo escolhas que nos afastam cada vez mais de Deus, fazendo com que o sofrimento e a dor, por causa da falta da presença de Deus, torna-se mais intensa. Nós vemos os primeiros discípulos de Jesus Cristo passaram por adversidades, por perseguição. Muitos deles foram esquartejados, espancados até a morte, alguns lançados às feras, outros queimados no fogo. E eu pergunto, doía menos nele do que em outros? A dor era menor neles do que na vida de outros? Não. É que a vida deles estava de tal forma envolvida na vida de Deus, que o benefício da presença de Deus era muito mais confortante, muito mais prazeroso do que a dor. É o que eu falei no começo. Às vezes nós investimos ou olhamos para a área errada. Eu citei o exemplo, se o nosso filho está na escola e está tirando notas baixas em matemática, embora sendo ele excelente na aula de artes, tendo boas notas em música, sendo um grande músico, ou se saindo bem em português, em literatura, nós não olhamos para essa área, nós vamos investir, vamos, se possível, contratar um professor para dar reforço em matemática. Mas matemática não é o forte dele. O forte dele é música, é o atletismo. Então eu deveria, é claro, investir um pouco, para que ele se saísse bem em matemática, não fosse reprovado, não perdesse o ano por causa da matemática, mas investisse pesado na área que ele fosse melhor. Se ele é um grande músico, matricula ele numa escola de música. Se ele é um bom atleta, invista no atletismo. Se ele é bom em português, que ele tenha um reforço, quem sabe ele se torne um grande escritor. Então essas coisas nós precisamos atentar. E às vezes conosco acontece a mesma coisa. Nós estamos passando por uma luta e nós olhamos para a adversidade. Nós estamos passando por algum problema, então nós começamos a olhar, focar nisso e tiramos o foco do amor de Deus, que dura para sempre. Salmo 136 para quem está chegando agora. O amor de Deus dura para sempre. Então, essa certeza nós precisamos carregar conosco de uma forma tão real, que a partir do momento que eu tenho essa convicção e esse entendimento, eu nunca vou me sentir só. E a própria Bíblia vai dizer que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, amar ao Senhor não é ter um sentimento positivo ou gostar de Deus. Eu amo porque você gosta de Deus. Não, amar é muito mais do que isso. Amar é quando todas as tuas ações visam a honra da outra pessoa. Quando todos os teus projetos e propósitos visam o bem-estar da outra pessoa. Então não é questão de sentir. A questão é de agir. Então tudo que Deus faz é para o nosso próprio bem. Mesmo quando nós somos levados
para uma situação de dor, porque no meio da dor, Deus está moldando o nosso caráter. Eu não vou dizer que Ele cause a dor, mas Ele não nos livra da dor sem que antes Ele seja em nós produzido ou implantado um caráter. E qual que é a nossa grande dificuldade? É crescer. É crescer. Porque nós vivemos numa crença básica de que Deus é bom. Sim, Ele é bom. Isso é uma verdade. Então, se acontece alguma coisa desagradável na minha vida, então Deus não está me aprovando. Pelo contrário. Porque no meio da dor, é Ele que está nos moldando, está nos preparando para receber algo melhor e maior. Então, o que eu entendo através do Salmo 136 é que ele vai falar aqui dos feitos de Deus. Vai relatar alguns feitos de Deus, mas ele vai deixar bem claro, porque o seu amor dura para sempre. Então, embora Deus tenha feito grandes coisas, muitas coisas, tem uma coisa que é muito importante aqui: o amor dele dura para sempre. Então nós devemos caminhar com Deus, não porque Ele faz, mas porque Ele é. Ele é Deus e o seu amor dura para sempre. Ah, mas eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo afrontado. Mas o amor de Deus dura para sempre. E provavelmente no meio de toda essa afronta, de toda essa perseguição, você vai aprender uma lição valiosa e preciosa. Então aprenda tudo o que for possível. Retenha no teu espírito e nunca duvide do amor de Deus. Porque o amor de Deus dura para sempre. Porque antes de sermos formados, gerados, quando fomos planejados, Deus planejou grandes e boas coisas para cada um de nós. A questão é que muitas vezes desconhecemos os projetos e os planos de Deus e fazemos projetos paralelos. E esses projetos paralelos nos traz dores. E daí nós começamos a imaginar que Deus está nos afligindo. Não. O caminho que nós tomamos nos aflige. E às vezes nós estamos até no caminho certo, como é o caso dos discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos. Eles estavam fazendo a coisa certa, mas nem por isso eles deixaram de ser perseguidos, deixaram de ser afrontados, muitos deles mortos de forma cruel. Mas eles carregavam dentro de si uma certeza muito grande: o amor de Deus dura para sempre. A presença de Deus, que é muito melhor e muito maior do que qualquer dor que pudesse receber no corpo. Então, às vezes nós queremos comparar as nossas dores, mas as nossas dores nunca serão maiores do que o amor de Deus. O dia que as nossas dores, nós imaginarmos que a nossa dor é muito grande, é porque nós não entendemos ainda o tamanho do amor de Deus. E outra coisa, se o amor que eu tenho por Deus for pequeno, qualquer dor acaba tornando-se maior do que esse amor. Então eu preciso entender que Deus me ama. E se tem uma coisa que Deus deixa bem claro na Bíblia, é que nós precisamos amá-lo. Mas não é gostar dele. É todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos. Leve a honrá-lo. Tudo que nós fazemos, todo o nosso intento seja um propósito só: glorificar o nome de Jesus Cristo, glorificar o nome de Deus. Fazer com que o nome dele seja conhecido, venerado através das nossas vidas. E isso não é fácil de entender, mas
é muito mais fácil quando o próprio Espírito de Deus habita em nós. Eu vou dizer uma coisa para você. O Evangelho em mim, dentro de mim, ele produz uma inquietação muito grande. Se você acha que o Evangelho em você produz paz, ele produz paz com Deus, mas conflito comigo mesmo. Jeremias, né, acho que vai dizer isso, vai falar que foi dado a ele um livrinho, um livreto, e o anjo deu uma ordem: tomai e comei. E ele comeu daquele livro. Na boca era doce, mas no ventre, dentro dele, era amargo. Ou seja, o amargo no interior fala de um incômodo. O amargo fala de algo que o inquietava. Na boca era doce, mas interiormente ele era amargo. Ou seja, a palavra de Deus, o Evangelho nos nossos lábios, para as outras pessoas que ouvem, ele é doce, ele é agradável. Mas dentro de mim, ele promove desconforto. Porque o dia que eu estiver confortável no Evangelho, é sinal de que o Evangelho ele está concordando comigo. E se tem uma coisa que o Evangelho produz em nós, é inquietação. Não é desespero, é inquietação, é inconformismo. E o Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer isso. E não conformeis com este mundo, ou seja, e é o Evangelho que não me deixa conformar com o mundo, não me deixa tomar a forma do mundo. Por mais que o mundo seja, como que eu posso dizer aqui, tenha uma influência, ele não pode exercer influência em mim, porque existe um Evangelho que estando dentro de mim, ele vai provocar um desconforto. Ou seja, se eu tentar colocar alguma coisa de externo ou do mundo aqui dentro, vai produzir desconforto. Então, se eu estou assimilando, recebendo coisas exteriores do mundo, e não estou dizendo de coisas pecaminosas, estou falando de coisas do dia a dia, crenças comuns, e o Evangelho que eu tenho não promove desconforto, é sinal que o Evangelho que eu tenho, ele está deficiente. Não que o Evangelho seja, mas a minha forma de receber o Evangelho em mim, ele está deficiente. Porque o Evangelho em mim, ele produz inquietação, desconforto. Paulo chega a dizer o seguinte: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim por quê? Se ele não pregasse, ele seria açoitado, seria castigado por Deus? Não. É porque ele não conseguia conter dentro dele. Porque o Evangelho que ele recebeu era muito maior do que ele. Tenta colocar em um recipiente pequeno alguma coisa que seja maior do que ele. Vai derramar. Então, não que Paulo tivesse medo de ser reprovado, mas é que o Evangelho nele e em nós produz um inconformismo e um incômodo de tal forma que não consegue conter. Se eu me calar, o Evangelho me consome. Porque sempre que eu recebo da parte de Deus uma revelação, uma instrução, eu não consigo me conter, eu preciso falar para alguém, eu preciso compartilhar com alguém. Então, se isso não está acontecendo contigo, não está acontecendo comigo, sinal que eu não estou recebendo mais do Evangelho, eu não estou recebendo mais de Cristo, eu não estou recebendo mais do Espírito Santo. Então, está na hora de eu começar a buscar. Somos um vaso. E tudo que Deus coloca nesse vaso é muito maior do que o próprio vaso. Então isso faz com que eu não consigo suportar. Não é que seja pesado,
é que é muito glorioso. Então o Evangelho em mim produz uma inquietação e um desconforto. Na minha boca ele é doce, mas no meu estômago, no meu ventre, no meu interior, ele é amargo, ele produz incômodo, ele não permite com que eu continue da mesma forma. Se eu estou no Evangelho, o Evangelho está em mim e eu continuo o mesmo, então o Evangelho que está em mim não é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele promove na pessoa uma inquietação. Então nós vemos Jesus Cristo passando pela praia e vê alguns pescadores e ele libera uma palavra: segue-me. E eles o seguiam porque eles receberam em si algo muito maior do que os seus próprios projetos. O que é que nos faz estar parados no mesmo lugar fazendo a mesma coisa? Comodismo. Então, o que eu preciso? Eu preciso viver mais o Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu falo Evangelho, eu estou falando também do amor de Deus. Eu preciso ter uma consciência maior e uma revelação maior do que é o Evangelho, do que é o amor de Deus. Porque quando eu chego nesse nível de conhecimento, o Evangelho me consome. O amor de Deus me consome. Paulo chega a dizer também que o amor de Deus nos constrange. Existe um tipo de constrangimento que é tipo vergonha. Você está em um lugar público e alguém vem, por exemplo, e te cobra. Você não vai me pagar não? Isso é uma forma de constrangimento, porque você agora está sendo envergonhado. Agora, quando Paulo diz assim que o amor de Deus nos constrange, ele está dizendo que o amor de Deus é tão grande por mim que, dependendo da minha resposta ao amor de Deus, é vergonhoso. Então por isso ele chega a dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque depois de receber e experimentar um amor tão grande, seria covardia da parte dele não colocar para fora tudo aquilo que Deus colocou dentro. E o que foi que Deus colocou dentro? O amor dele, na pessoa de Jesus Cristo. O poder dele, na pessoa do Espírito Santo. E à medida que nós vamos nos alimentando e recebendo, faz-se necessário colocar para fora. Derramar na vida de outro. Partilhar com outros o grande amor de Deus. Então você pode duvidar de muitas coisas. Tempos atrás eu tinha muitas certezas. Hoje em dia eu tenho menos certezas do que antes. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o amor de Deus dura para sempre. Não é por causa da tua dor que você vai dizer que Deus não te ama. Ele te ama da mesma forma. Não existe ninguém na face da terra que é mais amado ou menos amado do que outro. Porque o amor de Deus, ele é igual para todos. O amor é igual. O tratamento pode ser diferente. O amor ao desobediente é igual o amor ao obediente. Mas o tratamento para o desobediente é diferente para o obediente. Então, a nossa posição em relação a Deus vai determinar o tratamento de Deus conosco. Ou o tratamento do mundo, até do inimigo de nossas almas, do diabo. Porque aquele que anda em Deus, ele pode até ser afrontado, mas Deus nunca vai deixar que a afronta, que a perseguição, que o escárnio seja maior do que a glória dele em nós. Então os nossos olhos estão postos no amor, na glória de Deus em nós, e não nos açoites, por exemplo. Então nós vemos que os discípulos de Jesus Cristo, eles eram perseguidos, apedrejados, açoitados, mas os açoites, a dor dos açoites não era maior do que a alegria da glória de Cristo em cada um de nós, cada um deles. Então o que nós precisamos é mais do amor de Deus em nós. Nós precisamos o quê? É mais do Espírito de Deus em nós. Nós precisamos o quê? É mais da glória de Deus em nós.
Então, o que vem de fora não se compara. As dores, as dificuldades não se comparam, embora elas existam e sejam reais, mas não se comparam. Paulo vai dizer a mesma coisa, vai dizer que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que para nós está preparada. Então, quem tem essa consciência, essa visão, e tem mais uma, essa glória não é futura, não é algo que nós receberemos depois, é para agora e é para já. Então, às vezes nós estamos esperando a consumação de tudo, o fim do mundo ou a morte chegar para nós podermos desfrutar de uma glória nos céus. Mas o próprio Jesus Cristo, ele chega a dizer, o reino de Deus está próximo, ele está dentro de vós. Então, se está o reino, está o rei, está a glória desse reino, também está dentro de nós. E nós precisamos atentar para este fato, porque o reino e a glória de Deus e o próprio rei está em nós. Então não é algo futuro. Então muitas pessoas estão esperando desfrutar dos céus no futuro. Mas eu digo, você pode desfrutar do céu agora. Você pode ter um pedaço do céu dentro de você. Você pode viver essa glória ainda em vida. Não é algo futurístico para daqui a muito tempo ou para quando tudo for consumado. Não. Deus tem o melhor dele para colocar em nós em vida. Sabendo que nós, enquanto estivermos aqui, devemos refletir a glória de Deus. Então, ele coloca a glória dele em nós para que o nome dele seja glorificado através de nós. Ele coloca o poder dele em nós para que através de nós o poder dele seja manifestado. Ele coloca o reino dele em nós para que através de nós o governo dele seja manifestado na face da terra. O problema é que nós vivemos longe do governo, longe da graça, longe da glória, longe da presença. E vem as dores. E as dores às vezes se tornam maiores do que a alegria da presença de Deus. Por isso se torna tão pesado. Mas para aquele que tem uma presença, a glória de uma forma mais intensa, nenhum sofrimento pode superar a alegria de estar em Cristo. Ainda que tire a própria vida daquele que está em Cristo, ele ainda sente alegria e prazer. Então, para muitos, a felicidade não existe. Porque ele nunca conheceu a felicidade, conhece alegrias. As alegrias, elas vêm e vão. Mas a felicidade que é nos dada por meio de Cristo, ela permanece conosco enquanto permanecemos em Cristo. Porque o amor de Deus dura para sempre. E tudo que ele faz é por causa do seu grande amor. Então nunca duvide. Nunca duvide que Deus ame. Duvide de que teu amor por Deus, mas nunca duvide do amor de Deus por ti. Duvide da tua fidelidade para Deus, mas nunca duvide da fidelidade de Deus contigo. Duvide do caminho que você está escolhendo, mas nunca duvide que o caminho que Deus preparou para você é caminho de bênção e de glória. Às vezes é o caminho que nós estamos que é um caminho de dor. O entendimento que nós temos que é um entendimento humano. Nós precisamos de revelação no Espírito para podermos viver na dimensão do Espírito, desfrutar das coisas do Espírito e desfrutar do reino de Deus. Então, nesta noite, o que Deus tem a ministrar ao nosso Espírito é que o que Ele planejou para nós é bênção. Se eu estou vivendo alguma coisa que não seja a bênção de Deus, tem coisa errada. Mas mesmo aqueles que estão debaixo da bênção de Deus podem passar por alguma adversidade, mas essa adversidade nunca vai ser motivo para ele pensar que Deus o desamparou, que Deus o abandonou. Por falar em desamparar, Jesus Cristo, quando estava na cruz, ele chegou a dizer isso, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, enquanto ele assumia o pecado e a culpa da humanidade,
Deus não poderia estar com ele na cruz, porque era o preço que ele deveria pagar, e ele pagou o preço. Então naquele momento ele sentiu-se desamparado, ou seja, por um instante Deus, o Pai, o deixou só, porque o Pai não suportaria ver o sofrimento. Então por um instante ele viu-se numa condição de abandono, vamos dizer, entre aspas, porque Deus não o abandonou, mas era necessário ele passar por tudo aquilo, para que hoje nós pudéssemos ter a presença real de Deus em nós o tempo todo. Então é disso que nós precisamos, é dessa fé inabalável, dessa convicção, dessa certeza concreta, não de ouvir, não é ouvir que Deus me ama, mas é ter a certeza que Ele me ama. E eu só vou ter essa certeza quando eu caminho com Ele. Então Ele em mim, esperança da glória. Então quanto mais eu tenho de Deus em mim, isso me faz muito mais forte diante da adversidade. Virão, mas elas não me impedirão de caminhar, não me impedirão de glorificar a Deus. Nós vemos alguns relatos bíblicos de homens que passaram. Daniel foi lançado na cova dos leões, e ele passou pela cova e saiu da cova, confiante, porque para ele morrer ou viver, não diminuiria para ele o amor de Deus. Ele nunca questionou o amor de Deus. Misael, Ananias e Azarias, lançado na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, e eles foram dispostos. Ó rei, se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nem assim nós nos dobraremos diante da sua estátua de ouro. Então isso é uma convicção. Não é porque nós estamos sendo lançados no fogo que vamos nos questionar o amor de Deus ou o socorro, a proteção de Deus. Eles tinham convicções. Então o que nós mais precisamos são de convicções mais sólidas. E isso só é possível caminhando com Jesus Cristo, andando com Ele. Não é ouvir dele. Uma coisa é ouvir de Deus, outra coisa é ouvir o próprio Deus. Uma coisa é conhecê-lo de quando alguém descreve uma pessoa, ou o próprio Deus. Outra coisa é quando você conhece, de experimentar o caráter dele. E o caráter de Deus é bom. O amor de Deus é real e dura para sempre. Então essa certeza nós nunca podemos sequer tirar da nossa vista e do nosso coração. O amor de Deus dura para sempre. O que é que está acontecendo então? Por que eu estou passando por tanta adversidade e tanta dor? De repente não é tanta dor assim. De repente é falta de um conhecimento maior do amor de Deus. E à medida que nós conhecemos, participamos e vivemos no amor de Deus, nós somos transportados para uma dimensão no Espírito, no reino, que é inexplicável. Você passa a viver, embora estando aqui na terra, mas a tua alegria e o teu prazer está em uma outra dimensão. Então as coisas que acontecem com o teu corpo não se compara com as coisas que acontecem na tua alma e no teu espírito. A alegria do mover de Deus no teu espírito é muito maior e muito superior, e você não abre mão dela por nada. Então nunca sequer pensa na possibilidade de Deus não amá-lo, porque o amor de Deus dura para sempre. Em meio à dor, em meio à adversidade, se você já experimentou o amor de Deus, você vai saber que o amor de Deus dura para sempre. E esse para sempre é para sempre, por toda a eternidade. O amor dele dura para sempre. Então, pensando nisso, eu quero aqui desafiá-lo a conhecer o amor de Deus, a viver o amor de Deus, mas viver de uma forma prática, que o teu espírito deseje isso, esse encontro real
esse encontro sobrenatural. Porque às vezes nós conhecemos a Deus de ouvir, de ler, mas nunca paramos para conversar com Ele, abertamente, francamente e sinceramente. Conta a eles os teus medos, os teus projetos, os teus sonhos, as tuas aflições, as tuas angústias. E experimentar e convidá-lo. Fala, Senhor, eu quero te conhecer. Às vezes nós já temos orações já preparadas, né? Já sabemos, antes mesmo de nos deter em oração, já sabemos até o que vamos dizer. E nós precisamos sair dessa zona de conforto e começar a orar de uma forma mais pessoal, de uma forma mais mais personalizada. Porque existe aquela oração que todo mundo faz, mas existe aquela só sua. Porque existem sonhos e projetos que são só seus. Existem dores que são só suas. E Deus as conhece todas. Mas às vezes nós nos trancamos, nos fechamos e tentamos resolver sozinhos. E com isso nós vamos tirando Deus de cena. Nós vamos afastando Ele da nossa vida. Nós vamos afastando Ele do nosso cotidiano. E vamos tentando resolver as coisas do nosso jeito e vamos nos ferindo mais ainda e depois começamos a achar que Deus não ama, porque se Ele amasse eu não estaria passando por tudo que eu estou passando. A verdade é nós que muitas vezes não o amamos e não o reconhecemos como grande Deus que ama de uma forma tão perfeita.